Ou seja, no mesmo ano que o Paulo Pimenta vira ministro da SECOM, um amigo dele vira sócio de uma agência que passa a receber uma bolada do governo federal muito maior do que já recebia antes. O Brasil é um país de muita coincidência, né? Uma coisa. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. E aí todas essas coisas que você lutou para conquistar nessa vida miserável na Terra, Paulo Gonet, não vão fazer nenhuma diferença. Quando chegar lá na prestação de contas, pelo contrário, vai ser mais cobrado a você. Mais por ser sido PGR, não menos. E aí você vai ver se vai valer a pena ter vender a tua alma por conta de um maldito, de um cargo de PGR em favor de governos malignos. Mas eu digo o seguinte, eu oro pela sua alma para que você se arrependa, Paulo Gonet. Ainda há tempo para o seu arrependimento. Caso ele não venha, você certamente vai enfrentar a justiça divina. Mas não duvide que você antes vai enfrentar a justiça dos homens. Eu tenho ouvido, Paulo Gonet, eu tenho ouvido muito o seu nome aqui em inglês. Paulo Gonet. Tenho ouvido muito. Paulo Gonet. Tenho ouvido muito o seu nome. Bom, como eu não faço rachadinha, nem recebo o salário do Janones, eu preciso pedir o seu apoio antes que a gente continue o programa falando do Lula e das agências de publicidade. E você pode me apoiar através do meu site, www.paulofigueiredoshow.com/apoie. Você pode fazer isso com a módica quantia de pouco mais de $5 por mês, que eu sempre descubro que é mais ou menos uma caixa de ovo no Brasil. Você pode fazer isso usando o cupom de desconto P Figueiredo Show que está aqui na descrição. Se você tem dinheiro para ter mais do que uma dúzia de ovos na sua geladeira, se você está nadando na grana, brincando, se você está prosperando e está numa condição um pouquinho melhor, você pode considerar a possibilidade de se tornar meu patrono Gold. Além do conteúdo exclusivo de nos cursos que os apoiadores têm, o patrono Gold, que contribui com $50 por mês ou $500 por ano, ele participa do nosso grupo exclusivo de WhatsApp, onde ontem a gente estava tendo uma boa discussão de se jornalistas devem ou não também ser objeto de sanção. Eu digo que não, eu só acho que jornalistas, mesmo a Dani Lima, devem ter o direito de falar o que quiserem, mas é um pouco da discussão que a gente estava tendo no nosso grupo de WhatsApp ontem. Hoje, inclusive, nós temos às 5 horas da tarde, nos 5 horas da tarde de Brasília, o nosso encontro mensal de patronos, onde a gente abre uma reunião de Google Meet e todos participamos e discutimos e trocamos ideias. Eu sempre digo que mais do que apenas interagir comigo, você interage com um grupo de pessoas absolutamente espetacular, que não só são bem-sucedidos, porque para gastar $500 por ano você tem que estar mais ou menos bem-sucedido, então já tem isso bacana, mas além de serem bem-sucedidos, essas pessoas têm um senso patriótico muito grande, porque preferem colocar o dinheiro nisso do que em outras futilidades e apoiam de fato o meu trabalho. www.paulofigueiredoshow.com/apoie, link na descrição, cupom na descrição, e é você que permite que eu continue fazendo o meu trabalho. Eu também não recebo dinheiro das agências de publicidade do Lula. E eu quero aproveitar que nós terminamos a última pauta falando sobre governantes malignos para falar Lula, porque esse de fato é um governante maligno. Leiam comigo essa matéria que está disponível no site do Paulo Figueiredo Show. Governo Lula destina quase 80% da verba de publicidade a apenas 5 agências. Em 2024, esse total de empresas privadas concentraram 78% dos 966 milhões de reais destinados a campanhas públicas. Ao todo, 5 agências de publicidade concentraram a maior parte da verba do governo Luiz Inácio Lula da Silva em 2024, com um montante de 755 milhões.
A Nacional Comunicação é a líder no quesito, com recebimento de 225 milhões. Os 755 milhões representam 78% dos 966 milhões que a gestão petista destinou a campanhas de interesse público. Entre elas, o estímulo à vacinação, surpresa, e combate à dengue. Menos de 1,5% do total teve execução por órgãos de outros poderes, como o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, do Poder Judiciário, por exemplo. Depois da Nacional Comunicação ficam as agências Calha, com 180 milhões, Nova, com 177 milhões, Propeg, com 111 milhões e Debrito, com 62 milhões. Bom, que o governo federal tem um orçamento gigantesco para publicidade, todo mundo sabe. Isso não é restrito ao governo Lula, não. O governo Bolsonaro mesmo teve, em 2022, mais de 800 milhões de reais disponível para essa finalidade. Agora, muda muito a forma. Primeiro, vocês devem lembrar, né, qual foi o primeiro grande escândalo do governo Lula. O primeiro grande escândalo do governo Lula não foi a Lava Jato, não foi o Petrolão, foi o Mensalão. E como era feito o esquema do Mensalão, eram justamente agências de publicidade utilizando estes dinheiros milionários para pagar uma mensalidade, uma propininha para os políticos votarem de acordo com o PT, de acordo com os interesses do governo Lula. A figura central desse esquema de lavagem de dinheiro para propina era um publicitário, confesso, o Marcos Valério. Todo mundo lembra da careca do Marcos Valério. Então, esse é um capítulo, né? Agora, quem já trabalhou com o Poder Executivo no Brasil sabe muito bem que despesas com publicidade são desvios de corrupção gigantes, não só pro Lula, mas em outros gabinetes. E por isso que chama a atenção o fato da Nacional Comunicação, a agência que mais recebeu dinheiro para fazer publicidade para o governo federal, ter como sócio o senhor Juliano Corbellini, que é amigo do deputado federal Paulo Pimenta, que justamente é o ex-ministro da Secretaria de Comunicação do governo Lula. E vocês querem ver a melhor coincidência de toda a história? A Nacional Comunicação existe desde 1992, ou seja, está no mercado há 33 anos. O Juliano Corbellini, esse amigo do Paulo Pimenta, no entanto, entrou como sócio somente em... em 2023, o ano do início do governo Lula e também quando Paulo Pimenta assumiu a Secom. E aí, quando você pega o gráfico para ver as diferentes empresas que receberam para a execução da campanha publicitária desde 2019, você vê o crescimento gigantesco da Nacional Comunicação em 2023. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Ou seja, no mesmo ano que o Paulo Pimenta vira ministro da Secom, um amigo dele vira sócio de uma agência que passa a receber uma bolada do governo federal muito maior do que já recebia antes. O Brasil é um país de muita coincidência, né? É uma coisa impressionante. É decisão de passaporte que vem junto, é a agência do amigo que vira sócio e começa a receber muito dinheiro, né? E eu vou dizer que necessariamente significa que alguma coisa de corrupção ocorreu? Não. Mas eu deixo para vocês nos comentários dizerem se vocês acreditam em coincidência ou não. O fato é que nós sabemos que o Lula gasta muito dinheiro em publicidade. Estamos falando aí de quase um bilhão de reais. Agora ele anunciou que vai gastar mais 3 bilhões e meio em publicidade para tentar levantar a sua publicidade. Só que tem um problema. Quanto mais o Lula publicizar o seu trabalho, mais odiado ele passa a ser.
E eu tenho trazido uma infinidade de pesquisas que mostram isso. A cada dia que passa, o Lula se torna mais impopular. E parece que o poço em que ele se enfiou não tem mais fundo. E é por isso que eu digo, deixa o homem trabalhar. Hashtag fica Lula. Fica Lula. Acho que foi a campanha dele, né? Que era deixa o homem trabalhar. Deixa o homem trabalhar, fica Lula. Nós precisamos de você. Olha, eu vou trazer mais algumas pesquisas para vocês. Vejam, por exemplo, a pesquisa do Ipsos IPEC. Nós temos o seguinte cenário. Vejam a boca do jacaré que não para de abrir. Em março de 2023, 2 anos atrás, segundo o Ipsos IPEC, que é o antigo Ibope, 41% das pessoas consideravam Lula ótimo e bom, 30% regular e 24% ruim ou péssimo. Hoje, março de 2025, o gráfico é absolutamente o inverso. Segundo a pesquisa, hoje, 41% das pessoas consideram Lula como ruim ou péssimo. Cresceu 17 pontos em 2 anos. E os mesmos 30% consideram o Lula regular. Eu acho que são as pessoas que não estão nem aí para nada. Mas só 27% consideram o governo Lula ótimo e bom, que é uma queda de 14 pontos. Mas saindo do Instituto, do Ibope, que sempre foi um instituto queridinho da esquerda, vamos para o Poder Data, que a gente tem um cenário pior ainda do Poder Data para o Lula. E eu gosto das pesquisas do Poder Data. 53% das pessoas, segundo o Poder Data, desaprovam o governo do Lula, enquanto 41% apoiam. É uma diferença de 12 pontos, 6 vezes maior que a margem de erro. Quando a gente vai por região, a coisa também fica ruim, de mal a pior para o cachaceiro. A única região em que o Lula não tem uma reprovação maior do que a aprovação é o Nordeste, segundo o Poder 360. Data Poder, na verdade, que é deles, né? E mesmo assim, está 50% cravado. O que leva ele, considerando a margem de erro, a um empate técnico entre aprovação e reprovação. Se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria. Não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.